É muito bom estar aqui com vocês novamente, poder partilhar do culto, partilhar da adoração ao Senhor, de estar cultuando junto. Isso aqui é sem dúvida, a melhor parte de todo final de semana e eu não tenho nem dúvida disso. E poder ouvir a palavra, poder adorar a Deus com os irmãos, poder ouvir o que os irmãos têm feito, poder ouvir o que os irmãos têm passado. Coloco também sempre à disposição, caso precisem, podem me mandar mensagem. Apesar de eu não conseguir estar aqui toda semana, estou sempre à disposição aí de vocês, tá? Irmãos, vamos estar dando início hoje à série de pregações em João, livro de João, capítulo 1. Vamos estar fazendo a leitura dos versos 1 a 14, e eu vou estar incluindo também Gênesis 1, mas vocês não precisam abrir em Gênesis 1, eu vou estar fazendo uma leitura apenas rápida. Podem abrir direto em João. Vou estar fazendo a leitura desses dois textos, porque, como vocês verão, eles estão de alguma forma conectados. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Apenas isso. João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Esse é o texto de João. João trata sobre a divindade de Cristo, né? Quando nós lemos os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que cada autor ele começa de uma forma, né? Começa focando em alguma característica da vida de Jesus, seja o início da vida, seja toda a sua trajetória. Mateus vai iniciar o texto dele com uma genealogia, trazendo uma linhagem de Jesus, e durante todo o livro ele vai tratar dos cumprimentos das promessas que Deus tinha com Israel. Então você vê Mateus fazendo várias ligações com as promessas que haviam sido feitas, as promessas feitas a Davi em 2 Samuel, indicando um trono eterno, né, se cumprindo no Messias. Marcos começa de outra forma. Marcos começa falando de João, filho de Isabel, né, já no seu papel do homem que prepararia o caminho do Senhor, né. Vemos em Marcos um aspecto mais prático, já tratando de João adulto, já tratando do ministério de Jesus. Já inicia dessa forma. Em Lucas, a gente também começa com a história de João, mas começa com a história de João bebê. Começa, na verdade, com a história de Isabel, né? A mulher que carregava
o filho que prepararia o caminho do Senhor. Né? João era um homem que pregava arrependimento antes mesmo do início do ministério de Jesus. E nenhum deles destacou necessariamente a divindade de Jesus logo no início, mas isso está inserido de alguma forma em todos esses textos. Em Lucas, na visita de Maria a Isabel, ainda grávida, o texto vai dizer que no ventre de Isabel se estremeceu a criança. E as palavras de Isabel foram: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Né? Cheia do Espírito Santo, como diz o texto, ela reconhece a divindade de Jesus ainda no ventre, com o bebê ainda no ventre. Todos eles identificam Cristo de alguma forma como divino, como Senhor, identificando o cumprimento das promessas que Deus tinha àquele povo. Mas João ele vai tratar disso de forma direta, da divindade de Cristo de forma direta. E não há melhor forma de estabelecer isso do que remetendo a Gênesis, né? Como nós lemos em Gênesis, o início é no princípio. Ele começa exatamente da mesma forma que se inicia o texto de Gênesis. E quando a gente pensa em Gênesis 1, a primeira coisa que vem à nossa mente automaticamente é a criação. Né? A gente pensa automaticamente em Deus. E pensa diretamente ou indiretamente no seu poder, na sua capacidade, na sua divindade, na sua eternidade. Né? Isso vai automaticamente nos remeter a Deus, Gênesis 1. E quando João começa assim, ele já nos faz pensar nessas coisas. E mais que isso, nós veremos que ele estabelece Jesus como pessoa presente. No verso 1 ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Só as duas primeiras frases já seriam suficientes para a gente identificar Jesus aqui como alguém eterno e presente na criação. Mas João ele faz isso de forma direta, quando ele diz: e o Verbo era Deus. Né? A divindade de Jesus ela já não poderia ser negada só com esse texto. Mas o autor ele é intencionalmente redundante aqui, né? Para que fique claro o que ele quer dizer e os aspectos que ele vai estabelecer. E ele continua sendo. Nos versos 2, nos versos 3, no verso 3 ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui ele estabelece diretamente a participação ativa de Jesus na ação criacional, como Deus. Sem ele, nada poderia ter sido feito. Ele não é só um mero instrumento para a história, ele não é só um profeta que traz as boas novas, ele não é só um intermediário aqui, passivo no que acontece, ele é o próprio Deus, ele está ativo na criação. Ele é parte fundamental desse processo. E essa frase também estabelece ele como pessoa. Ele estava com Deus. Estabelecendo ele como alguém presente. Né? Ele estava no princípio com Deus. Ao mesmo tempo que não estabelece ele como um tipo de Deus, um estilo de Deus, ou um Deus em forma menor. A preocupação de João não era explicar minuciosamente as filosofias disso aqui, mas era deixar claro e estabelecer a verdade de Jesus como Deus. Como o Deus. Esse texto é uma resposta a um povo extremamente cético, né, sobre a deidade de Jesus. Que queria encontrar essas respostas filosóficas, que criava heresias constantemente sobre isso, que a gente vai ver mais para frente. E João aqui estabelecia os fundamentos disso. Aí você pode pensar, talvez, então João não se importava com a coerência, ele só estava jogando informações. Não, pelo contrário. João tratava dos aspectos divinos aqui, trazendo de toda forma que eles entenderiam. Né? Quando ele cita Gênesis,
ele está evocando exatamente a memória do Deus que eles conheciam. E quando ele traz sobre os aspectos de Jesus, ele faz isso trazendo pessoalidade à pessoa de Cristo. Ele traz essa pessoalidade, ele traz ele como alguém, né? Ele faz isso sem tratar ele como um Deus diferente, sem tratar ele como um Deus menor, e ele continua estabelecendo no texto essas características. Essas características que nós temos como pressuposto sem pensar muito, né? Mas poderiam ser questionamentos que eles viriam a ter em algum momento. Na continuidade do texto, ele continua falando sobre essas características. No verso 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Quando ele diz que a vida estava nele, né? Quando ele fala isso, ele define aqui um critério de hierarquia, né? Tudo no universo, os animais, os anjos, tudo que é vida, estava nele. É vida nele. Ele está acima da criação. Ele está acima de qualquer coisa. De tudo que é criado, ele está acima. João estabelece aqui Jesus com os mesmos aspectos do Criador. Acima de tudo. Acima da criação. Com a mesma autoridade criacional. E com os mesmos propósitos. Para não ficar dúvida do que ele estava querendo dizer. E na continuidade ele fala sobre Jesus ser luz, sobre o verbo ser a luz. Fala que a luz prevalece sobre as trevas. Texto, da mesma forma que ele traz um contraste, né? A mesma forma que ele fala sobre luz, ele fala também sobre trevas. Isso é bem comum, né? Se trazer essa dualidade, né? Para estabelecer algo. E ele estabelece Jesus como a luz que não pode ser vencida. A luz vence as trevas, a luz que é caminho para os homens, a luz que expõe as trevas. Existem vários e vários textos sobre luz na Bíblia. As analogias com a luz, elas são constantemente usadas, né? No próprio texto de João, mais à frente, na conversa de Jesus com Nicodemos, em João 3,19, eu separei aqui. Outro exemplo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então a luz aqui, usada como a luz que expõe o pecado, né? A luz que expõe o erro. A luz que não se contamina com as trevas. Então a luz ela pode ser usada de várias formas aqui, na analogia, como a luz que expõe o pecado. Ou expõe as boas obras também. Assim como ela é caminho, ela é direção, ela é força que dissipa as trevas. De qualquer forma, Jesus é essa figura central dessas coisas. Né? Jesus é a luz em todas essas figuras. No verso 6, na continuidade, o texto vai trazer sobre João Batista, a qual a gente já viu um pouco aqui, né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, o filho de Isabel, que reconhecia Jesus como Senhor. A vida de João, ela é em prol de Jesus, em prol do Verbo. João Batista, tem uma vida toda preparada para preparar o caminho de Deus, para preparar o caminho do Senhor, né? Então vemos João falando que sobre quem viria após ele, o homem que viria após ele. Ele mesmo fala que ele não seria digno de desatar as sandálias desse homem. Né? João fala, novamente, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então João foi um homem também enviado por Deus para preparar esse caminho para o Senhor, para preparar o caminho para falar de um homem, do Messias que viria. E o texto continua. Ainda vai dizer que, vindo a luz ilumina a todo homem. E a todo homem, irmãos, há uma centelha de luz, de fato.
Leia-se aqui a graça comum. Em algum nível, todos são tocados pela luz. Em algum nível, todos são tocados. Há muita maldade no mundo, há muito pecado. Mas apesar disso, apesar de todos serem pecadores, todos serem em um estado natural inimigos de Deus, ainda há uma noção nessas pessoas de certo e errado. Ainda há uma noção do absurdo e do não absurdo. E isso da humanidade em geral. Mesmo sem conhecer a Cristo, pela graça, que é comum a todos, eles ainda vivem diante de alguma ordem. Ainda vivem diante de alguma centelha de luz. Né? E na continuidade, isso é comprovado, né, nos versos 10 e 11, quando ele fala que o verbo estava no mundo. Mundo que foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. E os seus não o receberam, né? (10, 11 e 12, na verdade). O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram no seu nome. Quando ele fala desse povo aqui que não o recebeu, é muito improvável que ele não esteja falando do povo judeu. Porque Jesus escolheu um povo para vir em carne, né? Ele prometeu a esse povo que viria. E veio. E o que esse povo fez? Esse povo rejeitou ele. Né? Um povo cego, um povo que rejeita o próprio Deus, que rejeita o verbo. E na continuidade, traz o povo que o recebeu, versos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que creram em Deus, aos que receberam a Cristo, deu o poder de serem chamados filhos de Deus, né? É interessante, né? Porque cita 3 motivos aqui, né? Foi pelo sangue? Foi pela vontade da carne? Foi pela vontade do homem? Não. O povo judeu rejeitou a Cristo, né? E agora as coisas aqui se inverteram. A salvação alcançou o povo a qual não parecia ser o escolhido, né? O povo rejeitado. O povo impuro em vista dos olhos dos próprios judeus. Agora foi aceito por Deus. Mas eles foram aceitos não por atitude deles, não por desejo do próprio coração, não por mérito deles, né? Ele é claro, aqui o João é claro em deixar... João deixa claro, melhor dizendo, que é simplesmente graça de Deus. Todos a qual encontraram a fé em Cristo. E nada tem mérito disso. Não foi pela carne, não foi pelo desejo do seu próprio coração. Nenhum tem mérito disso. Falávamos aqui de manhã na EBD sobre os cânones de Dort, né? O Gabriel trazia e falava sobre a eleição incondicional. E a eleição incondicional traz um pouco disso, né? Traz exatamente sobre isso. Não há mérito. Não há nada que possamos fazer. Não foi nada que Cristo viu em nós que nos desse mérito para sermos salvos. É puramente a vontade soberana do Senhor. Não há sangue, não há carne, não há vontade de homem. E por que é importante a gente entender isso? É importante porque no verso anterior mostra que o povo que foi escolhido, que se achava melhor, que se imaginava exclusivo, rejeitou a Cristo. Lemos a carta de Jonas há pouco tempo, né? E lá demonstra o orgulho que o povo tinha em relação a isso. Jonas foi enviado a Nínive a pregar, e ele sabia que Deus poderia perdoar aquele povo.
E era esse o receio de Jonas. O receio de Jonas era exatamente que Deus perdoasse o povo. Jonas não queria que Deus perdoasse o povo. Jonas queria que Deus vingasse o povo. Vingasse os judeus. Por todas as atrocidades, claro, que aquele povo de Nínive tinha feito. Mas no coração de Jonas, o desejo dele era vingança. Ele não queria que Deus perdoasse o povo. E lá, Deus já, de alguma forma, já mostrava que haviam povos que seriam salvos, mesmo sem merecer. Mesmo que tenham cometido atrocidades, Deus mostrou que haveriam povos que seriam salvos. Povos fora do povo judeu. E Jonas fica decepcionado, né, com o perdão de Deus naquele momento. A ponto de falar, de ficar triste com a morte da árvore lá, que é levantada, e não ter pena, né, não ter misericórdia com o povo. Isso demonstra esse orgulho que o povo tinha. E o erro que não podemos deixar acontecer é exatamente esse erro de achar que somos merecedores de algo. De achar que somos, de alguma forma, escolhidos e exclusivos. A única coisa, irmãos, que nós merecemos pelas nossas próprias mãos é o inferno. É a única coisa. O que nos livra disso é Cristo. O que nos livra disso é a misericórdia do Senhor. Você não merece, eu não mereço. É puramente graça e misericórdia, que é estendida por Deus, por intermédio de Jesus. E pela vontade soberana dele. Porque se a gente tivesse que escolher pelo nosso próprio coração, nós rejeitaríamos. E conhecendo, irmãos, da misericórdia de Deus, como não vamos pregar da palavra? Como não vamos pregar do evangelho? Como não vamos expor o verbo? Expor a palavra? Expor a Cristo? Muitas vezes temos uma atitude parecida com a do povo aqui. Uma atitude egoísta de guardar a palavra para nós como se houvesse algum critério para a gente decidir quem deve ouvir a palavra ou não. Se não levarmos a palavra, se não demonstrarmos o evangelho, nós repetimos o mesmo erro do povo judeu. O povo rejeitou a palavra. E quando se rejeita a palavra, se rejeita o verbo. E o verbo é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Se um dia recebemos a Cristo, foi pela vontade dele. Somos filhos de Deus, irmãos. Isso não precisamos ter dúvida. Mas pela graça. Pela graça de Deus. E se somos filhos, nós damos e geramos frutos. Outra coisa que foi falada aqui pela manhã também, né, BD? Temos que ter certeza da nossa salvação. Não precisamos ter dúvida da nossa salvação. Mas filhos de Deus geram frutos. Quando se olha para a palavra, nós vemos homens de Deus que geraram frutos. Você pega o exemplo de Paulo, você pega o exemplo do próprio João Batista, como falamos aqui, viveu uma vida dedicada ao Senhor, dedicada a pregar sobre o arrependimento, dedicada a preparar o caminho do Senhor. Isso é gerar frutos. Isso é gerar frutos. Somos salvos? Somos sim salvos. Mas se olhamos para a nossa vida e não vemos frutos, tem alguma coisa errada. O salvo gera frutos. E olhando para a nossa vida, é isso que precisamos ver. Frutos de arrependimento. Frutos de cristãos genuínos que pregam a palavra, que expõem o evangelho. Crer em Cristo é crer no verbo. É ter fé, é vivenciar isso diariamente. A palavra de Deus, ela não é um diário para a gente consultar, não são historinhas para a gente decorar. É para ser vivido ativamente. Vivido. Na continuidade, no verso 14, João fala de Cristo como homem, né? Se fez carne.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai. Cristo se fez mortal. Mas é interessante a forma como João fala isso aqui, né? O Verbo se fez carne. Ele não deixou de ser Verbo. Ele não deixou. Cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quando o povo fala, questiona Jesus, né? Sobre, Jesus, nós queremos ver a Deus. Como podemos ver a Deus? Jesus responde, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Jesus expunha a glória do Senhor nele. Jesus, sim, se tornou carne, mas não deixou de ser o Verbo. Não deixou de ser o eterno Deus. Ele ainda é o próprio Verbo, ele ainda é o Criador, ao mesmo tempo que ele é carne em Cristo, o Salvador. 100% homem, 100% Deus. Ele habitou entre nós. Como o texto diz um pouco antes, né? Quando ele diz isso, ele habitou entre nós, a gente deve ter em mente também que João falava aqui contra muitas heresias que iam surgindo no primeiro século. Uma delas falava sobre Cristo, na verdade, não ter tido um corpo físico, né? Não admitindo a natureza humana de Cristo. E isso era extremamente problemático, né? João queria enfatizar as duas naturezas e ele quer rejeitar essas heresias aqui, que estão sendo difundidas. Então ele afirma mais uma vez, habitou entre nós e vimos a sua glória. Afirmando as duas coisas. Cristo como carne, porque habitou, e vimos a sua glória como Senhor. Eu entendo, irmãos, que algumas coisas são mais difíceis de entender do que outras. E mais difíceis ainda da gente aplicar, né? A gente lê isso, né? O Verbo se fez carne. Como se aplica isso, né? O conhecimento da palavra é algo que todo cristão deve ter como prioridade no coração. O texto de João, ele é extremamente didático e combativo contra heresias. Extremamente didático contra heresias. E esse conhecimento, ele nos serve para a gente nos defender hoje das mentiras que são ensinadas em muitos púlpitos, mas hoje também, principalmente, nas mentiras que são ensinadas na internet. O que mais se tem aí, hoje em dia, é propagação de mentira na internet. Você abre qualquer canal do YouTube aí, você vê um monte de balela. Então, nos firmarmos no conhecimento da palavra, do verbo, nos faz mais fortes para defender o evangelho, para defender o verdadeiro evangelho. Porque nessa época já havia heresia. Já havia gente tentando inventar besteira. Então não despreze o conhecimento. Por mais difícil que ele seja. Por mais complicado às vezes que ele seja de entender. Não despreze esse conhecimento. Leia mais livros, seja mais atento à palavra. Participe das escolas bíblicas que nós temos aqui. Elas são ferramentas, irmãos, ferramentas para a gente fortalecer a nossa fé. Elas são ferramentas que nos deixam mais preparados para as mentiras do mundo. Para nos defendermos, no sentido de não sermos enganados, mas também para ativamente nós mostrarmos a verdade quando questionados. Às vezes o conhecimento da palavra, o estudo, ele é visto como algo secundário, né? Como uma segunda opção. A nossa santificação, ela exige dedicação à palavra. Uma dedicação constante, uma dedicação diária. Como vamos nos santificar? Como vamos confirmar os nossos frutos se não conhecemos a palavra? Se não buscamos, se não estudamos dela?
Se essa é a nossa fonte de vida para tudo que fazemos, como vamos viver igual se não conhecemos a palavra? Como vamos pôr em prática se não lemos? Se não entendemos ela? Se não compreendemos ela? Há textos mais fáceis, há textos mais difíceis. Mas é necessário se debruçar. É necessário se dedicar. E quantas vezes nós temos a oportunidade de ter mais conhecimento, de estar em comunhão com os irmãos, aprendendo mais, e rejeitamos isso troco de nada, troco de preguiça, troco de falta de atenção. É necessário compreendermos mais a palavra. É necessário. Para que possamos ser mais próximos, mais firmes em Cristo. Para que possamos nos defender, como já falado, das mentiras e das heresias. É assim que colocamos em prática um texto difícil. Amém, meus irmãos?